pessoal, sou Paulo Gondim da Uniagro, seria o entrevistado do programa Novo Brasil desta semana. Falarei sobre o agronegócio, sobre a região oeste da Bahia e o Tocantins e também sobre a premiação de empresário do ano dos destaques da Excelente em 2023. Aguardo vocês lá. Você tem uma história dentro do agronegócio, né? Tanto é que te levou ao prêmio como empresário do ano, destaque Excelente em 2023, o primeiro empreendedor, inclusive, desse segmento a ganhar essa laurea. Então, como foi a sua trajetória dentro desse segmento? Cassiana, eu na realidade só trabalhei com agro até hoje, né? Eu sou baiano de Ilhéus, tenho 55 anos, sou técnico agrícola. Com 20 anos eu saí de Ilhéus e vim para Barreiras, trabalhar na área de crédito rural do Bradesco. Então, com 20 anos de idade, eu já atendi os produtores rurais na área rural do banco, do Bradesco. Trabalhei 9 anos no Bradesco. Depois saí, fui ser gerente financeiro da empresa de uma revenda de tratores aqui, a AgroSul. Fiquei 6 meses também. Fui convidado por uns amigos para abrir uma revenda aqui em Mimoso, em 98. E aí mudei e entrei nessa área de insumos agrícolas em 98. Abri a revenda Riagro aqui em Mimoso, que depois virou Luiz Eduardo Magalhães. Fiquei até novembro de 2005. E no final de 2005 a gente abriu a Uniagro. Está fazendo agora em novembro 19 anos. Então, nesses 35 anos foram todos trabalhando com agronegócio, com produtor rural. Nunca trabalhei com outra categoria de clientes, assim, sempre ligados ao agro. E nesse tempo, hoje a Uniagro ela conta com quantas lojas na região do Mato Piba? A Uniagro ela tem 7 lojas, né? A matriz aqui em Luiz Eduardo. Temos uma filial aqui no Rosário, perto divisando com Goiás. E no Tocantins nós temos 5 unidades. Em Porto Nacional, Marianópolis, Guaraí, Gurupi e Araguaína. Fora a Uniagro, a gente tem mais 2 empresas que fazem parte do grupo, que é a Unifert, a empresa nossa que é ligada na parte de serviço de fertilidade de solo e comercialização. E temos a Unibarter, que fica em Ribeirão Preto, que trabalha na área de gerenciamento de risco, de barter, com opções de seguros para o produtor rural, utilizando as ferramentas de bolsa de valor. E, Paulo, a gente sabe que a safra 2023-2024, o produtor ele enfrentou o fenômeno do El Niño, a questão do clima, enfrentou a alta dos insumos, também gera um pouco do impacto a questão da mudança de governo federal, né? Hoje a gente tem o ministro da Agricultura, o senador Carlos Favaro. Antes nós tínhamos a Tereza Cristina, que deu uma injeção um pouco mais forte. Enfim, o produtor rural está sendo sempre desafiado, mas mesmo assim a região do Mato Piba, conforme vários institutos mostram, que houve um pouco uma diversidade em relação aos outros anos, mas que continua mantendo um ritmo. Você que trabalha com essa questão de insumos, o que você tem para dizer para o próximo ano, para os produtores ficarem tranquilos que a gente vai continuar ainda tendo essa produção, né? O Mato Piba é uma região que está deixando o Mato Grosso para trás, o Paraná, né, nessa última safra teve grandes dificuldades e graças a Deus o Mato Piba ele manteve um ritmo estável, apesar de todos os fenômenos que prejudicaram um pouquinho nessa última safra. Vamos lá, assim, o produtor ele teve um desânimo, né, com a campanha eleitoral, né, quando saiu o resultado, deu uma esfriada. A economia é muito de ânimo, é muito psicológica, é muito emocional, né? E a gente também vinha da Covid, com falta de insumos, então assim, os preços tinham subido bastante de tudo, e o mercado deu uma sentada. Essa safra agora, os preços caíram dos insumos, né? A soja caiu um pouco de preço, mas os insumos baixaram bastante também. Quanto ao clima, eu sempre falava no início, que quando deu aquele problema lá no início, atraso de plantio, replantio, a gente sempre falava que no início tem jeito, né? A gente sempre brinca, assim, pessoas antigas aqui da região falavam sempre que não tinha problema você chorar no Natal, você não podia chorar na Páscoa. Né? O que é que queria dizer isso? Porque no início, às vezes você passa nervoso, você replanta,
Mas se depois começar a chover e normalizar, a gente vai embora. Então, o que aconteceu com essa safra, a gente não vai ter uma safra igual do ano passado, mas vamos ter uma safra boa. Vamos ter uma safra boa. Depois, em função aí de estoques mundiais, teve ainda mais uma queda no preço, mas a relação de custo de insumos com soja ainda está aceitável, ainda está viável às nossas culturas. E a Bahia e o Tocantins são muito privilegiados em relação às outras regiões. Hoje, talvez na área de cerrado de soja, as melhores regiões hoje de safra vai ser a Bahia e o Tocantins. O Mato Grosso sofreu mais, o Sul, né? Uma parte do Sul também sofrendo. Então, assim, ainda é um ano a gente costuma ter uma crise que a gente está, são anos para você sobreviver. E são anos que a gente tem que passar e com certeza nós vamos passar e em breve vamos estar com bonanças aí. Amém. E Paulo, para a gente finalizar aqui o bate-papo, a gente conversou um pouquinho com ele, vocês vão estar conhecendo mais a fundo por que levou esse empresário a liderar, né, no Destaca Selem como o primeiro empreendedor do ano do agro, porque é a primeira vez, né, em 18 anos dessa premiação que uma pessoa realmente ligada ao agro ganha esse prêmio. Então, Paulo, eu gostaria que você deixasse uma mensagem, como você se sente de ser o primeiro, porque agora isso é um mérito seu, ninguém te tira, espero que outros grandes empresários do agro que a gente tem, né, que com certeza merecem também futuramente ser premiado, mas sendo pioneiro nessa categoria do Destaca Selem como empreendedor do agro, qual é o seu sentimento? Assim, eu brinco muito com a cena aqui, eu não consigo nem me sentir empresário, né? Eu sempre fui um vendedor, sou uma pessoa bem tranquila, bem simples, né? Um prêmio como esse, né, em qualquer lugar, é um motivo de muito orgulho, né? Quando você vem para uma cidade como Luiz Eduardo, tão rica, de tantos empresários, né, qualificados e tantas empresas ótimas que nós temos aqui na região, ele alcança um nível ainda de importância maior, né? Como você falou, o agronegócio tem uma dificuldade de comunicação com as massas, né, com as pessoas de fora do agro, eles sofrem muito desinformação, informações erradas, então as pessoas tendem a não ter uma simpatia muito grande pelo agro. Então aí, se você aumenta mais ainda a importância desse título, né? Como eu estava comentando com você, a Uniagro tem 4 anos que ela se preocupa em levar o nome do produtor rural, o nome do oeste da Bahia, do Tocantins, para os grandes centros, divulgando o agronegócio, divulgando o produto rural através do futebol, que é a maior paixão nacional. Eu sempre falo que o Brasil é campeão no futebol e no agronegócio, só tem craques, né? Então, assim, isso mostra que essa campanha nossa surtiu efeito, não só popularizando o produtor rural, a Uniagro, e acabou eu entrando pongando aí nessa carona e também aparecendo por surpresa nossa meu nome popular entre as pessoas de fora aí do ramo, que é uma eleição de internet que atinge pessoas de várias áreas, né? Poucas pessoas do agro normalmente participam dessa enquete aí. Estou muito orgulhoso, né, e feliz. E olha, gente, o Paulo não pôde no dia se fazer presente, né? E as filhas dele representaram o papai no dia, né? E eu acredito que para o Paulo foi uma emoção ímpar, porque as meninas também são muito envolvidas na empresa, né? Então, eu acho que para o pai ter as 2 filhas que conhecem a fundo a trajetória do pai, estarem ali recebendo essa laurea, deve ter sido um orgulho muito grande. E, gente, eu quero que vocês ativem aí o canal, se inscrevam, participe dessa entrevista. Eu tive meu primeiro contato com o Paulo em 2022 e agora voltar com ele e tendo essa oportunidade de vê-lo sendo homenageado é muito gratificante para mim, porque ele é assim, simples, sem frescura, sem mimimi, e a gente até na época em 2022 a gente acabou se encontrando porque a gente tinha na época o mesmo ideal, né, Paulo, né? A gente quer um Brasil melhor para todos nós e o agro faz parte desse contexto, então confiram aí toda essa história desse empreendedor que merece nosso respeito, tá bom? Fiquem ligados e até a próxima, se Deus quiser.